Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui com vocês e hoje, mais uma vez, temos informações muito importantes aí para trazer, para atualizar. Isso porque, refletindo sobre o que aconteceu nesses últimos dias aí, a gente estava falando sobre uma embarcação que foi para o fundo do mar numa situação muito estranha porque levou consigo pessoas muito poderosas do universo da tecnologia e das finanças. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso para poder entender o que está por trás e expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência, a gente entender que o mundo é muito mais estranho do que parece e nós entendermos a necessidade de nós aprendermos a ler os fatos, não apenas ler, como eu tenho falado, tem gente que sabe ler em português, mas não sabe ler os fatos, e aí você fica ali na possibilidade de ser uma grande massa de manobra para o sistema, beleza? Então, queridos, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Já convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você não deu o sininho, clicou no sininho das notificações e tal, e não é inscrito, dá uma olhadinha aí para ver se está tudo certo, tá? Deixa eu só pegar meu copinho d'água aqui. Seguinte, vamos explicar o título, né? Agora já era. Por que agora já era? Para isso eu gostaria de convidá-los a uma reflexão. Você que acompanhou a aula de ontem, se você não acompanhou, depois você vai lá, dá uma olhadinha na aula de ontem, que foi muito importante para a gente entender o que está rolando. Mas se você acompanhou a aula de ontem, você vai ver que ontem eu trouxe uma informação para vocês de um fato assim muito estranho, uma coincidência enorme, tá? Muito grande. E essa coincidência envolve duas pessoas do alto escalão da tecnologia global que bateram as botas no mesmo dia em países diferentes, tá? E eu já vou explicar para vocês. Só mandar um abraço, Fernando. Obrigado aí pelo apoio ao canal. Ele perguntando se eu vi o cartaz do filme A Primeira Profecia da Disney. No sexto dia, no sexto mês, na sexta hora, ele nascerá. Cara, eu não tinha visto isso, tá? Muito estranho. Então, vamos lembrar o que aconteceu. No mesmo dia, semana passada, um dos caras mais poderosos do mundo, chamado Tio Bill do Reino Unido, estava numa embarcação e a embarcação foi para o fundo do mar de um jeito muito estranho. No mesmo dia, um funcionário dele, braço direito dele, o CFO dele, que é o Chief Financial Officer, o cara responsável pelas finanças da empresa dele, lá do outro lado, né, o barco que foi para o fundo estava lá na Itália. Lá do outro lado, lá no Reino Unido, o cara estava fazendo o cupezinho dele diário e de repente uma mulher achou que ele era, sei lá, um quebra-mola e infelizmente passou em cima e levou ele dessa para melhor também, ok? Então, esse fato foi muito estranho, né? Os dois caras da mesma empresa bateram as botas no mesmo dia, em países diferentes, em situações diferentes. Perfeito. Ontem nós falamos sobre a situação da embarcação que foi para o fundo do mar. Hoje nós vamos falar sobre o outro cara da empresa que estava fazendo o seu Cooperzinho diário e de repente um carro veio e mandou ele dessa para melhor, ok? Esse fato envolve coisas muito estranhas. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem pouquíssimas informações sobre quem estava dirigindo esse carro que passou, que mandou o cara dessa para uma melhor, ok? Pouquíssimas informações. As primeiras informações às quais eu tive acesso estavam dizendo que era uma senhorinha, uma vovozinha, que estava pilotando esse carro. Aí você pensa assim, ok, uma vovozinha, né? A vovozinha já está com os reflexos assim mais lentos, né? Ela não tem tanto assim um domínio, né? Mais uma desenvoltura muito grande na direção e tal. Só que aí, quando você vai pesquisar com calma, você vai ver que teoricamente, essa senhorinha que mandou o cara que estava correndo dessa para melhor, a senhorinha, na verdade, tinha 49 anos. E aí eu pergunto para você, poxa,
49 anos não é uma senhorinha. 49 anos é uma mulher numa fase áurea da vida, imagino eu, né? O João Pedro tá falando novinha. Poxa, 49 anos não é uma vovozinha, ok? Já fica diferente do que eles tinham falado, tá? E aí você começa a tentar achar o nome dessa senhora. Você não encontra o nome de jeito nenhum, tá? E aí, as únicas informações, e eu pesquisei isso extensivamente, as únicas informações que eu encontrei foram as seguintes, tá? Inclusive a Eli está falando aí, ó, tenho 52 anos e dirijo super bem, né? Exatamente, tá? A Iene tá falando aí, pô, 49 anos, super nova. Exatamente, o Caio tá falando, 49 tá na flor da idade, né? Cássio falou, 49 tá inteirona, né? Então não é uma vovozinha, é uma mulher de 49 anos. E essa mulher a gente não tem acesso ao nome, a gente tem pouquíssima informação. E as únicas informações que eu consegui acessar, e eu estudei muito, pesquisei muito, é que depois do ocorrido, a motorista do carro, que era uma mulher de 49 anos, de uma determinada região ali, permaneceu no local e estava auxiliando nas investigações, beleza? E aí depois a gente vê que ela estava dirigindo um Vauxhall Corsa azul, tá? E essa situação aconteceu às 10h10 do sábado, dia 17 de agosto, mesmo dia que a embarcação do cara lá na Itália foi lá para o fundo. A história tá muito estranha. Hoje, quem acompanhou o meu vídeo de ontem e quem estudou um pouquinho essa história sabe que esses caras que bateram as botas no dia 16 e 17, eles tinham criado uma ferramenta que simplesmente impediria qualquer sistema global de ser controlado à distância e de ser acessado à distância. E isso impediria, talvez, muito dos planos que estão sendo programados para esse ano de 2024 para gerar uma espécie de caos cibernético global. Como o pessoal lá do Fórum Econômico já tem falado há muito tempo, eu tenho falado para vocês isso desde 2020, quando a gente falou sobre aquele polígono cibernético, que é aquela reunião de simulação que eles fazem anualmente sobre um evento cibernético global que colocaria o mundo num caos completo. Agora, essa mulher, agora a gente vai levantar algumas hipóteses aqui, tá? O que é muito estranho é que ninguém perguntou nada para ela. Ou, se perguntaram para ela, a informação não veio pra gente, beleza? O Tower tá falando que essa empresa aí que eles estavam fabricando patrocina a McLaren na Fórmula 1, né? Tá estampado ali no aerofólio, né? Onde abre ali na parte de trás. Acabei de ver no treino livre, valeu. Então, igual a Gisele aí tá perguntando no Instagram. Ninguém perguntou nada para essa mulher o que aconteceu? Se perguntaram, cadê essa informação, tá? Então, o Bruno tá perguntando se eu acho que sumiram com a filha desse cara aí do barco. Eu não sei, né? Até agora a gente ainda não tem informação, até onde eu sei. Então vejam só, perguntaram alguma coisa para ela sobre o que aconteceu? Não sabemos. Se perguntaram, cadê essa informação, tá? Então, a gente não tem a palavra dela. Não tem ela explicando, poxa, eu fiz uma curva, quando eu vi o cara tava no meio da pista. Não tem isso. Eu tava dirigindo, de repente passei em cima do óleo e o carro perdeu o controle. Não falou isso. Eu passei num sinal de trânsito e ele cruzou na minha frente na hora do sinal. Ela não falou. Ele se jogou na minha frente. Ok? A gente simplesmente não tem essa informação. Na hora que eu tava virando a curva, a barra de direção do carro quebrou, perdi o controle ali e fui para cima dele sem querer. Na hora que eu tava no meio da pista, furou um pneu, perdi o controle e sem querer acabou acontecendo aquela situação. A gente não tem essa explicação. O carro acabou a gasolina e desligou do nada.
Ah, o freio parou de funcionar. Ah, de repente o volante virou sozinho. Né? Não sei, meu carro estava com problema de alinhamento e a direção estava meio estranha. O carro era novo, o carro era velho. Como é que é isso aí? Entendeu? Então, simplesmente é estranho a gente não ver na mídia a palavra da motorista do carro. Agora, vamos levantar algumas hipóteses. Vamos supor, essa mulher tem problemas na cabeça e ela teve ali uma situação de crise e decidiu passar com o carro em cima. A gente não sabe. Ela pode ter feito isso de propósito, ela pode ter sido forçada ou coagida a fazer isso, ou, agora a gente vai entrar no assunto de hoje, preste muita atenção. O seu carro pode ter sido controlado à distância, ok? Aí você fala assim, peraí, Daniel, os carros podem ser controlados à distância? Meus amigos, é daí que vem o título do vídeo de hoje, já era. Pessoal, de 1998 para frente, os carros se transformaram em smartphones. E quando os carros se transformaram em smartphones, eles estão aptos a serem controlados à distância.